Agora, a Coreia do Sul está prestes a enfrentar um conflito diplomático inesperado. E o motivo é Taiwan. Taiwan declarou que vai apagar o nome Coreia dos documentos oficiais e passar a chamar o país de Coreia do Sul. Com isso, o sentimento anti-coreano está crescendo em Taiwan. Hoje, vamos analisar esse assunto de forma adequada. Vamos conferir juntos. Primeiro, vamos ver como está a situação. Em 2025, Taiwan questionou o sistema coreano de declaração eletrônica de entrada por listar o país como China-Taiwan. O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan afirmou que é um país independente, sem subordinação à China, e considerou a designação um erro. Criticou a Coreia por possíveis dificuldades e feridas emocionais aos taiwaneses na entrada. Isso foi inesperado. A Coreia não passou a chamar Taiwan de China-Taiwan de repente. Desde 2004, a Coreia usa o termo China-Taiwan para Taiwan. Nunca houve reclamação oficial. Mas agora começaram a protestar. Por isso, o Ministério das Relações Exteriores suspeita que a contestação de Taiwan tenha outros motivos. E com o passar do tempo, em março de 2026, Taiwan declarou que suas exigências foram atendidas corretamente e que também passariam a usar o nome Coreia do Sul em vez de Coreia no formulário eletrônico de entrada. O ministro das Relações Exteriores de Taiwan afirmou acreditar que isso terá efeito e reforçou a posição do país. Eles consideram injusto que Taiwan apareça como China-Taiwan nos campos de origem e destino do formulário eletrônico. Na verdade, há países como os Estados Unidos e o Japão que indicam Taiwan apenas como Taiwan nos formulários de imigração e nos vistos. Mas a Coreia também tentou ser o mais cuidadosa possível e usou a designação China-Taiwan. O motivo disso é o seguinte: no caso de Hong Kong ou Macau, a Coreia costuma usar a designação China-RP Hong Kong, por exemplo. China-RP significa República Popular da China. Mas, no caso de Taiwan, a Coreia tira o RP e usa China-Taiwan, tentando equilibrar a política de uma só China, mas ainda assim mostrando consideração pelo relacionamento com Taiwan. Além disso, como mencionei antes, a Coreia mantém essa designação desde 2004. Então, quando Taiwan de repente ficou indignada e exigiu a mudança do nome, a Coreia ficou naturalmente surpresa. Dentro de Taiwan, também houve um clima estranho. Chen Mink, vice-ministro de Assuntos Políticos do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, de repente trouxe à tona questões comerciais, dizendo que a Coreia tem um grande superávit comercial com Taiwan e que nessas circunstâncias, tomar atitudes hostis contra Taiwan não seria um bom movimento. Alguns setores mais radicais em Taiwan chegaram a dizer que deveriam ser tomadas fortes medidas de retaliação contra a Coreia. E alguns meios de comunicação de Taiwan, para aumentar ainda mais o sentimento anti-coreano, chegaram a sugerir que, ao se referir à Coreia, não se deveria usar República da Coreia, mas sim apenas Coreia-Seul, por exemplo. O Ministério das Relações Exteriores da Coreia declarou que está analisando a situação de forma abrangente e que, como não se trata de uma questão nova, irá responder de acordo com sua postura já estabelecida. Na verdade, isso parece ser uma forma indireta de rejeitar o pedido de Taiwan para usar a designação Taiwan e indicar que a Coreia pretende continuar usando a designação China-Taiwan, que já vem mantendo. Na verdade, para a Coreia, não há motivo real para mudar isso. Se mudar, o primeiro país a reagir será a China. E não há razão para criar atrito desnecessário com a China. O principal é que o conflito não se limita à Coreia e Taiwan. O foco está na China, que observa tudo de perto. Esse problema pode parecer apenas uma discussão sobre uma nomenclatura, mas, para a China, é uma questão de outra dimensão, porque a própria existência de Taiwan é uma questão territorial para os chineses. A China exige fortemente o princípio de uma só China na comunidade internacional há muito tempo. Eles mantêm a posição de que Taiwan faz parte da China e reagem fortemente a qualquer ação de países que não reconheçam esse princípio. Por isso, a expressão China-Taiwan, usada pela Coreia, é vista pela China como o mínimo aceitável, pois, mesmo que não seja totalmente satisfatório, significa que Taiwan não está sendo reconhecida como um país separado. O problema é que aqui surge uma encruzilhada de escolhas. Se a Coreia aceitar a exigência de Taiwan e passar a usar apenas Taiwan, a situação muda completamente. Isso pode ser interpretado não como uma simples alteração administrativa, mas como um sinal diplomático. A China pode entender isso como uma violação do princípio de uma só China, o que pode resultar em pressão diplomática ou até prejuízos econômicos. Na verdade, outros países já tiveram conflitos semelhantes com a China por esse motivo. Então, não é uma situação que possa ser tratada levianamente. Não há motivo para criar atritos desnecessários. Por outro lado, manter a nomenclatura China-Taiwan como está também traz um grande peso.
Taiwan já está reagindo fortemente, e como agora, chegou a tomar medidas como rotular a Coreia do Sul como Coreia do Sul nos supermercados. É improvável que isso termine aqui. O problema da nomenclatura pode levar a medidas adicionais de ambos os lados. Especialmente se o sentimento anti-coreano crescer dentro de Taiwan, é possível que o governo tome medidas ainda mais duras. Atualmente, o Partido Democrático Progressista, que está no poder em Taiwan, enfrenta uma grande crise política. Então, não seria estranho se adotassem uma postura mais rígida. Com isso, a Coreia se vê em um dilema. Se escolher um lado, o outro reagirá fortemente. Não é fácil aceitar totalmente as exigências de Taiwan sem considerar a China, mas também não é fácil continuar provocando Taiwan. Na verdade, o sentimento anti-coreano em Taiwan vem crescendo. Segundo uma pesquisa de 2018, a Coreia ficou em 4º lugar, entre os países menos apreciados por Taiwan, de acordo com a Fundação de Opinião Pública de Taiwan. Primeiro lugar, Coreia do Norte, com 70,9%. Segundo, Filipinas, com 52,9%. Terceiro, China, com 43,9%. E em quarto, Coreia, com 33,8%. Por outro lado, quase não há opinião negativa dos coreanos em relação a Taiwan. Mas Taiwan mostra uma forte antipatia pela Coreia. Para entender essa história, é preciso olhar para o passado. Vamos voltar um pouco no tempo, até 1992. Em 1992, quando a Coreia estabeleceu relações diplomáticas com a China, cortou oficialmente os laços diplomáticos com Taiwan. Mas o importante aqui é o processo. Muitas pessoas pensam que a Coreia abandonou Taiwan primeiro, mas a realidade foi um pouco diferente. Quando a Coreia começou a negociar relações com a China, quem primeiro declarou o rompimento foi Taiwan, não a Coreia. Taiwan reagiu fortemente e tomou a iniciativa de romper relações, chegando a chamar a Coreia de traidora. Não era raro ver Taiwan, que era o aliado anticomunista mais próximo da Coreia, se sentindo traída. Durante a Guerra Fria, Coreia e Taiwan estavam do mesmo lado, militarmente. Tinham uma relação de cooperação profunda, tanto econômica quanto diplomaticamente, e viam um ao outro como parceiros estratégicos. Nesse contexto, no momento em que a Coreia se aliou à China, para Taiwan, a realidade do isolamento diplomático se concretizou. Além disso, o fator emocional também pesa bastante. Historicamente, a Coreia tinha uma relação profunda com Taiwan. Durante o período do movimento de independência, houve ajuda direta de Chiang Kai-shek. Na época da Guerra da Coreia, Taiwan também demonstrou uma postura ativa, chegando a considerar participar do conflito. Por causa dessas lembranças, havia uma forte tendência dentro da Coreia de considerar Taiwan como um país amigo. Em Taiwan, porém, surgiu outra narrativa. A percepção de que a Coreia os traiu começou a se espalhar. Especialmente, o sentimento de que o país que eles ajudaram virou as costas para eles foi explorado politicamente, fazendo com que o sentimento anti-Coreia se enraizasse estruturalmente. Com o passar do tempo, esse sentimento foi se solidificando cada vez mais. Outro aspecto importante é a percepção da sociedade taiwanesa na época. Durante a Guerra Fria, Taiwan estava entre os países mais avançados economicamente na Ásia, com industrialização rápida e renda superior à da Coreia. Eles simplesmente viam a Coreia como um país inferior. Há também fatores históricos e culturais. Muitos em Taiwan são de origem Han, e o grupo originário da China continental mantinha forte identidade com o continente. Nesse contexto, havia uma mentalidade tradicional centrada na China, levando alguns a verem a Coreia como inferior. No entanto, com o passar do tempo, a situação se inverteu completamente. Com o rápido crescimento, a economia, o poder militar e a influência cultural da Coreia superaram os de Taiwan. Após os anos 2000, o prestígio internacional coreano cresceu muito. Essa mudança representa mais que uma simples troca de posições. Quando um país que se via à frente é ultrapassado, reações emocionais são inevitáveis. Nesse processo, sentimentos de traição e questões de orgulho que já estavam acumulados acabam sendo reacendidos. Por isso, atualmente, sentimentos anti-Coreia continuam surgindo em Taiwan. E isso está se tornando cada vez mais extremo. Na verdade, em Taiwan, há uma tendência cada vez mais evidente de crescimento dos sentimentos de resistência em relação à Coreia. No passado, as insatisfações ou críticas ficavam mais restritas ao ambiente online, mas recentemente começaram a surgir casos que podem ser percebidos também fora da internet. Durante o Leucócitos, algumas lojas chegaram a usar o sentimento anti-coreano como estratégia de marketing. E houve até um caso em que um coreano foi atacado com spray de pimenta no local, mostrando que isso está indo além de simples sentimentos e resultando em danos reais. Na época da Covid, chegaram até a colar o logo do coronavírus na bandeira da Coreia, o que também gerou polêmica. Agora, pode parecer apenas alguns casos isolados, mas se essa tendência continuar e se acumular, pode resultar em falta de cordialidade com turistas. Há também a possibilidade de isso evoluir para discriminação e até problemas de segurança. O governo deve monitorar a situação e, se preciso, reforçar avisos de segurança para viagens ou adotar medidas diplomáticas.